estava em plantão, atendendo a um paciente, e em um determinado momento em que estávamos cuidando dele, tivemos um acidente onde que o paciente ele se desconectou da ventilação mecânica. Muito agitado, ele puxou a minha máscara e naquele momento eu fiquei extremamente angustiada porque eu tinha certeza que eu tinha sido contaminada pelo vírus do Covid. Por mais que eu soubesse que Deus estava ali me protegendo, mas ali naquele momento eu tive muito medo. E fui para o banheiro, ajoelhei e clamei ao Senhor para que o Senhor tivesse misericórdia, porque eu sabia que ao sair dali estaria lá fora me esperando a minha filha e o meu esposo dentro do carro. Eu tenho uma filha de 4 anos e nós temos muito isso de abraçar, de beijar, de se tocar. E quando ela me via, ela corria para o meu colo e me abraçava. E quando eu abraçava, eu ficava só pensando, Senhor, por favor, não deixe contaminar a minha filha. A minha alegria maior, e era a resposta da minha oração, era quando eu abri meus resultados e todos eles deram negativo para a Covid. A minha oração não acabou, a pandemia não acabou, e eu continuo clamando ao Senhor para que Ele não deixe de derramar a sua bênção sobre mim e a sua proteção sobre mim. Nada vai nos abalar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, por isso vamos declarar: estamos convencidos que nem a morte nos separará do amor do Pai e da sua graça.
Seja mais uma vez bem-vinda, minha irmã, bem-vindo, meu irmão. Que bom ter você aqui, ter a sua companhia mais uma vez no 4º dia da nossa jornada espiritual, Famílias Fiéis até o Fim. Eu saúdo você com a graça, a paz, o amor e a comunhão em nosso Senhor Jesus Cristo e te convido a termos esses momentos aqui juntos, conversando, refletindo na palavra do Senhor e o que ela tem a nos dizer sobre as nossas famílias. Você já orou pela sua família hoje? Você já entregou seus familiares ao Senhor? Já está fazendo culto familiar? Teve o seu momento de adoração pessoal? Eu espero que sim, porque esses passos são muito importantes na nossa jornada espiritual daqui até a Nova Jerusalém. E não podemos esquecer das nossas frases, não é verdade? Vamos lá, a essa altura você já conhece e vamos repetir juntos. Primeira declaração de fé. Minha família é plano de Deus. Amém? Vamos dizer mais uma vez? Minha família é plano de Deus. Amém por isso. E a segunda frase. Minha família deve ser meu legado, meu maior projeto, minha prioridade para o céu. Amém. Que o Senhor Deus honre o seu compromisso de preparar sua família para levá-la para a Nova Jerusalém, para o encontro com o Senhor Jesus. Nós estivemos falando aqui de temas fundamentais. No primeiro dia, falamos sobre a prioridade número 1 da família. No segundo dia, falamos sobre os 4 segredos da família feliz. No terceiro dia, falamos sobre os 4 pilares das atividades espirituais. E hoje vamos falar também de um tema que é de fundamental importância para a sua família. Vamos falar sobre os elos da corrente familiar. Antes, porém, de abrirmos a palavra do Senhor, eu convido você a inclinar sua fronte e fechar os olhos, se você puder, para nós fazermos uma oração. Pai querido que está no céu, toda a honra, glória, louvor e majestade sejam dadas ao teu nome desde agora e para sempre. Pai, mais uma vez nós vimos aqui em Tua presença, agradecidos a Ti pelas nossas famílias, porque já começamos, Senhor, a entender que as nossas famílias são plano do Senhor para as nossas vidas. Vimos também, Senhor, pedir ao Senhor que nos dê forças e que nos ajude, nos dê sabedoria para nos prepararmos e prepararmos as nossas famílias para que possamos encontrar com o Senhor Jesus quando Ele voltar. Pedimos agora a presença e a guia do Espírito Santo para que possamos compreender a Tua Palavra e aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos, em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é os 5 elos da corrente familiar. O que é uma corrente? Pensa aí agora numa corrente. Você já viu uma corrente? Eu já vi corrente. Nós usamos corrente às vezes para segurança da casa, né? Fechado o portão. Eu já vi gente que usa corrente também para prender a bicicleta, né? Coloca assim em algum lugar e prende. Correntes prendem navios, né? Ao porto para que eles não saiam à deriva e se percam. Correntes são muito populares no dia a dia e elas são usadas com uma finalidade, que é unir, ligar alguma coisa a outra. E uma corrente, para que seja eficaz, para que o seu propósito se cumpra, ela precisa que seus elos estejam firmes. Porque sim, uma corrente, independente do seu tamanho, será formada sempre por elos. Mas se tiver um elo dessa corrente que esteja fraco, suponhamos, vamos pensar uma corrente de ferro, se um elo dessa corrente estiver enferrujado, estiver danificado e se partir, independente do tamanho da corrente, ela perde a sua eficácia. Ela não consegue mais prender, ela não consegue mais ligar, ela não consegue mais unir. No nosso caso, a corrente é aquilo que mantém a família unida. É aquilo que nos liga enquanto pessoas e enquanto familiares. Outro aspecto muito importante da corrente é que para que a corrente cumpra a sua função, todos os elos precisam estar preservados. Se você tiver um elo da corrente que esteja mais fraco, que esteja prejudicado, que não esteja funcionando como deveria, a corrente vai se partir. Ela não vai cumprir a sua função. Por isso é importante que todos os elos da corrente
sejam fortes, sejam cuidados e preservados. Nós vamos falar sobre os 5 elos, mas se apenas 3 ou 4 elos estiverem cuidados, isso não vai ser o bastante para manter a corrente funcionando. Por isso, precisamos que 5 elos da corrente sejam vigiados, sejam cuidados e sejam praticados. Certo? Bom, vamos ao primeiro elo da corrente familiar. O primeiro elo está no livro de Provérbios 12, verso 7. Pegue sua Bíblia, pegue a sua caneta, faça sua anotação no seu bloquinho de papel, ou se você gosta de escrever na sua Bíblia, e vamos ver o que nos diz Provérbios 12, verso 7. Provérbios, o livro escrito por Salomão. Bem, está aqui. Vamos ler juntos? Os perversos são derribados e já não são, mas a casa dos justos permanecerá. A casa dos justos, a casa daqueles que servem a Deus, essa prevalece, enquanto que a casa dos ímpios será destruída. O primeiro elo da corrente é Deus. Deus precisa ser o centro, Ele precisa ser a base, Ele precisa ser a prioridade. E dentro da corrente familiar, Deus tem que ser o primeiro elo, porque Ele dá o sustentáculo para que todos os outros elos possam funcionar adequadamente. Por isso é tão importante realizar aquilo que a gente já veio falando durante esses dias. Oração em família, estudo da Bíblia em família, culto familiar, testemunho. Buscar Deus na sua casa para que Ele se faça presente em seu lar, na vida da sua família, não só nos seus momentos de devoção pessoal, mas nos momentos em que vocês, enquanto família, estiverem reunidos. O primeiro elo da nossa corrente é Deus, porque a presença de Deus na sua casa é que vai fazer com que a sua casa permaneça, com que a sua casa prospere e a sua casa não caia, como acontece com a casa dos ímpios. Vamos agora ao segundo elo da corrente? O segundo elo é o do relacionamento. Como está o relacionamento na sua família? Como você tem se relacionado com seus filhos, com seus pais, com seu cônjuge, com seus irmãos? Será que é um relacionamento aprovado por Deus? Filho, você tem honrado seus pais? Você tem sido obediente? Você tem tido paciência com seus pais? A Bíblia também fala sobre os pais. Lá em Efésios 6,4 está escrito assim: E vós, pais, não provoquei a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Pais, vocês têm cuidado dos seus filhos? Será que vocês têm passado tempo com eles? Eu acho que nunca houve uma geração que careceu tanto de presença dos pais como a geração atual. Nós observamos muitos adolescentes sem perspectiva na vida, não porque lhes faltam condições, mas porque lhes falta orientação. E não é uma orientação que deveria ser dada na escola, mas aquela orientação de casa, dos pais, que é dos pais de chegarem, de conversarem, de orientarem, dizer: meu filho, esse caminho é melhor, meu filho, venha por aqui, faça assim, faça desse jeito. De colocar limites, de em alguns momentos dizer: não, você não vai fazer porque eu sou seu pai, eu sou sua mãe, e estou lhe dizendo que não pode, porque eu sei o que é melhor para você. Todo esse cuidado com os filhos é importante, porque seus filhos serão cidadãos da sociedade no futuro e eles serão membros da igreja, porque Deus lhe dará essa honra, essa bênção de permitir que seus filhos sejam servos do Senhor. Mas para isso você precisa, nesse momento, trilhar esse caminho junto com eles. Será que você tem feito isso? Maridos, a Bíblia também apela que vocês amem suas esposas como Cristo amou a igreja. O amor de Cristo à igreja é um amor que se dá, é um amor que se entrega. Você tem amado a sua esposa? Esposas, vocês têm amado os seus maridos? Vocês têm orado por eles? Têm entregado eles nas mãos do Senhor? Tudo isso reflete e influencia o relacionamento da família. Precisamos cuidar dos nossos relacionamentos familiares. Eles precisam ser relacionamentos saudáveis. Vamos ao terceiro elo da nossa corrente. O terceiro elo da nossa corrente está no livro de Provérbios, novamente, pertinho aqui de onde estávamos.
Provérbios 15, verso 1. É um verso muito conhecido, mas ele é sempre muito bem-vindo e precisa ser lembrado, irmãos, porque tem sido um problema grande entre todas as pessoas. Diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Salomão está falando aqui de uma coisa que é necessária na vida de todos nós e é um tema que por si só daria uma semana de oração, daria diversas palestras. O terceiro elo da nossa corrente é a comunicação. Como você tem se comunicado dentro de casa? Como você tem se comunicado com a sua família? Que tipo de palavras você tem usado em casa com os seus familiares? Sabe, às vezes parece que é mais fácil a gente ter uma comunicação branda, uma comunicação pacífica com as pessoas de fora de casa do que com as pessoas de dentro de casa. Parece que a gente tem mais paciência com as pessoas de fora do que com aquelas pessoas que estão conosco no dia a dia, ao nosso lado todos os dias, que são os nossos familiares. Precisamos ter cuidado com as nossas palavras. Nós precisamos lembrar que quem está nos ouvindo, seja seu filho, seja seu pai, seja seu marido, seja sua esposa, embora seja alguém que está com você todos os dias e que por isso parece que não tem problema, eu posso dizer, porque... Não, gente, é um ser humano com sentimentos, com emoções, com uma história. E às vezes o que você fala para você não tem problema nenhum, você acha que o que você falou não foi nada demais. Mas quem sente o peso da palavra não é quem fala, é quem ouve. Então, às vezes, você coloca a palavra de um jeito que quem ouve se sente magoado, se sente ofendido. E mesmo que não tenha sido a sua intenção, é importante que você pare, reflita, vá até a pessoa e diga: olha, desculpa, não era essa a minha intenção. Parece que a gente usa pouco essas palavras em casa, não é? Desculpa, por favor, obrigada, com licença, que bom, eu gostei muito, parabéns. Vamos nos comunicar em casa, vamos falar em casa com os outros como nós gostaríamos que falassem conosco. Esse é o princípio da comunicação. Será que eu gostaria de ouvir o que eu estou prestes a falar? E se aquilo que eu falar, ainda que eu não tenha intenção, magoe o outro, eu preciso ir lá e me desculpar com o outro, porque ele sabe o que ele estava passando ou sentindo naquele momento. A falta de comunicação leva muitas famílias a serem desfeitas. Muitos relacionamentos se rompem pela falta da comunicação, porque ao invés de dar uma resposta branda, como estamos aconselhando aqui Salomão, nós preferimos a palavra dura. Não, eu vou mostrar, não, eu vou falar. Ou uma expressão que às vezes a gente ouve as pessoas dizerem, né? Vou jogar na cara. Mas, gente, será que uma família que está se preparando para ir para o céu tem esse tipo de comportamento? Esse é o tipo de comunicação, esse é o tipo de linguagem das pessoas que vão morar na Nova Jerusalém? Eu acho que não é? Então, o terceiro elo da nossa corrente foi comunicação. Vamos ter cuidado com aquilo que falamos e vamos ter cuidado com a maneira com a qual falamos. Certo? Esse é um tema muito profundo e que eu gosto muito, mas por hora vamos refletir nisso. O que eu falo e como eu falo. E tentar ser gentil na forma de lidar com as pessoas que vivem com você, que vivem na sua casa, com a sua família. Quarto elo da corrente familiar. O quarto elo está no livro de Mateus 22:39. É um verso que nós já lemos aqui também durante essa semana. E muito conhecido, um versinho curtinho, mas profundo. Encontraram? Vamos lá. Mateus 22:39 diz: o segundo mandamento semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como eu amo a mim mesma. Quarto elo da corrente familiar é a empatia. A capacidade de eu me colocar no lugar do outro com a visão do outro. Esse elo se relaciona um pouco com o elo anterior. O anterior tem a ver com palavras. Esse quarto, vamos pensar nele mais na forma das ações. Será que na minha casa eu ajo com os outros, eu ajo com meus filhos, com minha esposa, com meu esposo, com meu pai, com minha mãe, com meu irmão? Eu ajo com ele como eu gostaria que ele agisse comigo? Será que eu dou a eles o tratamento que eu gostaria que eles me dessem?
E se eu amo a mim mesmo, eu gostaria de ser bem tratada. Será que eu estou tratando os outros bem? Eu estou tratando bem as pessoas da minha família? Se colocar no lugar do outro, às vezes é um exercício muito difícil, porque a gente pensa assim, mas isso é besteira. Mas isso que eu falei não foi nada demais. Mas isso que aconteceu poderia acontecer com qualquer um. Mas lembre que quem está ali com você não é qualquer um. É alguém da sua família. É alguém que você está preparando para ir para o céu junto com você. E às vezes o que aconteceu a ele pode parecer que não é nada, que não tem importância para você. Mas para ele, para aquela pessoa, dentro da estrutura dela, dentro dos sentimentos, do psicológico, da formação dela, foi importante e merece atenção. Então, enquanto família, nós precisamos prestar mais atenção uns aos outros. Precisamos parar e pensar, poxa vida, se eu estivesse assim, como que eu gostaria de ser tratada? E ir ao outro e oferecer a ele mais amor, mais empatia, menos julgamento, menos crítica, menos comentários do tipo, se fosse eu. Não é você, é com ele. Então, nós precisamos ter empatia para que nós possamos crescer juntos como família, cuidar uns dos outros e nos proteger. Você está preparando sua família para ir para o céu? Então comece a exercitar hoje a empatia. Vamos para o quinto e último elo da nossa corrente familiar. Esse elo está dentro de um texto belíssimo que todos nós conhecemos e acredito que todos nós amamos. Quando eu falar, você já vai saber. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Uma declaração linda e maravilhosa. Nós vamos ler dos versos 4 ao verso 7. E você já vai saber, eu tenho certeza, você já vai saber logo qual é esse elo. Diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Qual é o quinto elo da nossa corrente? Exatamente, o elo do amor. Não esse amor que a gente vê em filmes, que a gente lê em histórias. Não vou falar novela, porque eu sei que ninguém aqui assiste novela. Não esse amor romântico que idealizaram, de encontrar a pessoa perfeita que vai te fazer feliz para sempre. Não, eu estou falando aqui do amor decisão. Aquele amor que você olha para a sua família e diz, essa é a minha família. Com as imperfeições que ela tem, eu a amo. Essa é a minha família. Com os defeitos que ela tem, é a família que eu amo e é com essa família que eu quero ir para o céu. Porque se a gente acha que a nossa família tem defeitos, se a gente acha que o pai, que a mãe, que o irmão, que a irmã, que aquelas pessoas que convivem com a gente têm defeitos, nós precisamos olhar para nós mesmos e entender que nós também temos defeitos. Não somos perfeitos. E o exercício da convivência e do amor é exatamente isso. É olhar para o outro e reconhecer que ele tem qualidades e tem defeitos e que nós os amamos pelas qualidades e apesar dos defeitos. É decidir que você vai amar a sua família, não importa como ela seja. Isso não significa que você vai concordar com todas as atitudes que os membros das suas famílias tomam. É diferente, não estou falando de você ser conivente com tudo, mas é de, apesar de discordar, ainda assim amar. Porque o amor cobre uma multidão de pecados, não é? O amor de Deus cobre a nossa multidão de pecados. E se Deus, sendo Deus e perfeito, nos ama com os nossos defeitos, quem somos nós para não amar as pessoas defeituosas, entre aspas, que fazem parte da nossa família, sendo que nós também somos assim? Então, quinto elo, o elo que fecha essa corrente familiar, é o elo do amor. Abrace a sua família, ame a sua família, com os problemas, com as imperfeições, com aquilo que você queria que fosse diferente, que você não gosta, entregue nas mãos do Senhor.
Porque a sua família é plano de Deus. A sua família não é acidente, a sua família não é acaso, a sua família não é descartável. Você não pode, em um momento, chegar e dizer, olha, quer saber, joguei para cima. Você não tem esse direito, porque Deus entregou essas pessoas nas suas mãos, Ele colocou essas pessoas na sua vida com um propósito. E Ele há de cumprir esse propósito se você assim o permitir. Por isso eu te convido a amar a sua família como ela é, entregue-a nas mãos do Senhor. Bom, vimos os 5 elos da corrente familiar. E nesse momento que eu gostaria de dizer a você é: Deus ama você, Deus ama a sua família e Deus quer salvar você e quer salvar a sua família. Meu desejo é que diariamente você fortaleça os elos da corrente que unem sua família e que vocês, enquanto família, possam ser fiéis até o fim. Fortaleça a presença de Deus, o relacionamento, a comunicação, a empatia e o amor. Com esses 5 elos, você e sua família caminharão de mãos dadas para adentrar a eternidade. Amém? Eu te convido nesse momento a fazermos uma oração. Pai querido, mais uma vez nós te agradecemos em nome de Jesus, porque o Senhor nos concedeu a dádiva da família. Obrigada, Senhor, pelas nossas famílias, sejam elas como forem, elas foram dadas a nós pelo Senhor. E nós pedimos ao Senhor que nos dê a capacidade, que nos dê condição, que nos habilite a fazermos a nossa parte preparando a nossa família para o céu. Nos ajuda, Senhor, a fortalecer os elos dessa corrente familiar e assim termos famílias que são verdadeiras bênçãos para o Teu reino aqui na terra. Guarda-nos em Ti. Eu entrego cada pessoa que está nos assistindo essa noite, que elas recebam uma unção especial do Teu Santo Espírito e poder, Senhor, para viverem aqui nesta terra com suas famílias até o dia da volta de Jesus. Isso é o que nós temos a pedir, desde já agradecer, em nome de Jesus. Amém. Aguardamos você para o próximo dia da nossa jornada. Que Deus te abençoe.